Olá, eu sou o professor de Sociologia, Juarez Bastos, e hoje vamos falar de um tema muito importante também na sociologia, que é a cidadania, os direitos civis, políticos, sociais e culturais. O que é a cidadania? A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em sociedade. E o cidadão é aquele que goza dos direitos civis, políticos, sociais e, mais recentemente, culturais dentro de seu país. Onde somos cidadãos? Somos onde nascemos ou por situação diversas, quando solicitamos a cidadania de outro país. Neste caso, é bom lembrar que cada país tem suas próprias regras de concessão de cidadania. O termo cidadão tem sua origem na língua grega. A palavra teve origem em Atenas, na Grécia Antiga. O termo políticos, cidadãos, era atribuído aos homens responsáveis pela administração da cidade, a polis. Eles administravam os costumes, leis, erário público, organização da defesa e da guerra. A palavra equivalente no latim é civitas. É importante lembrar que entre os séculos 6 e 5 a.C., os cidadãos governavam em um dado momento e em outro eram governados, existindo ali um verdadeiro escalonamento de poder. Mas também, em Atenas, somente era considerado cidadão o homem livre nascido no solo ateniense, excetuando-se mulheres e escravos. Quais são os direitos referentes à cidadania? Primeiro, os direitos civis, depois, direitos políticos, direitos sociais e, por último, direitos culturais. Os direitos civis tiveram a sua origem no século XVIII. Direito à vida, à segurança, à propriedade, direito à certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de motorista na idade própria. Ou seja, aquilo que identifica o cidadão, né? A documentação que identifica o cidadão. O artigo 5º de nossa Constituição vai dar um embasamento aos direitos civis. Vai dizer assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Os direitos políticos surgem no século XIX, exclusivo para quem tem cidadania plena, nato ou naturalizado. Ou seja, os direitos civis, ele abrigam quem mora no país. Já o direito ao voto, os direitos políticos, eles são concedidos a brasileiros que nasceram no país ou que se naturalizaram, segundo o artigo 14 da nossa Constituição, que é votar a partir de 18 anos, entre 16 e 18 anos incompleto e acima dos 70 anos o voto é facultativo, ou seja, vota se quiser, ser votado e manifestar-se. Esses são os direitos políticos de um cidadão em nosso país. Os direitos sociais surgiram no século XX. Os direitos sociais são direitos coletivos que devem ser ofertados pelo Estado por meio de instituições e políticas públicas. O artigo 6º da Constituição define que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. E os direitos culturais surgiram já no século XXI. Direitos culturais são aqueles afetos à arte, à memória coletiva, ao repasse dos saberes, que assegura aos seus titulares o conhecimento e o uso do passado e a interferência ativa no presente, visando sempre a dignidade da pessoa humana. A referência que nós temos é o artigo 215 da Constituição Federal, de 1988, emenda constitucional número 48 de 2005. Pois bem, vamos lá. Direito à propriedade, e aqui um outro direito à propriedade. É uma reflexão que nós trazemos para a nossa aula, que, na verdade, os direitos são de fato iguais. Se olharmos para esse desenho, já temos uma complicação nesse entendimento. Fica uma provocação aí. A nossa conclusão: como foram conquistados esses direitos ao longo desses últimos séculos? Como resposta, surgem outros temas também do nosso bimestre.
a Declaração dos Direitos Humanos e os movimentos sociais, ora sangrento, ora discursivo, que possibilitaram essas conquistas. Este assunto é bastante sugestivo e vasto. Esperamos ter provocado o desejo de conhecer mais e levá-los a pesquisar o tema abordado.